Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Tem um negócio aí que mais do que nunca eles estão tentando esconder e impedir que todo mundo perceba e entenda que é assim que as coisas acontecem. Eu vou mostrar isso tudo com calma aqui para vocês, ok? Você tem alguma dúvida em concluir ou uma dificuldade em perceber que a maioria das coisas boas ou ruins que acontecem começam no pensamento? Vocês já pararam para perceber isso, né? Por isso, uma vez, um professor meu, quando eu estudava jornalismo lá na Federal do Rio de Janeiro, na Escola de Comunicação, ele falou assim: o pensamento é a coisa mais prática que existe. Aí todo mundo falou assim: mas como assim o pensamento é a coisa mais prática que existe? Porque o pensamento é só especulativo, né? A prática são as ações, o pensamento não é prática. Aí ele falou: o pensamento é a coisa mais prática que existe porque toda ação é precedida por um pensamento. É claro que se você tem uma ação que é meramente um reflexo, né? Nessa época de verão, muitas vezes o pessoal faz brincadeiras assim, pega uma pedrinha de gelo na praia, né? Encosta ali nas costas da pessoa, o cara dá um pulo. É lógico que aquela ação não foi precedida por um pensamento porque foi meramente um reflexo ali automático. Mas, se você for pensar, o lugar onde você trabalha hoje, a esposa que você escolheu, a profissão que você decidiu seguir, o lugar onde você mora, tudo isso é precedido por um pensamento, né? Então, às vezes, para solucionar certas coisas, não adianta você olhar a ação. Você tem que pensar no pensamento que está por trás. Quando você pensa numa das grandes soluções que nós temos tentado vencer há tanto tempo, que é fazer o nosso país virar uma nação próspera, né, desenvolvida, de primeiro mundo, talvez a solução para isso esteja numa análise do pensamento por trás dessa realidade do que um estudo das ações propriamente ditas. Um dos pensamentos que está por trás disso são os seguintes pensamentos, que são impregnados na mídia, na cultura, na arte, nas escolas, nas universidades principalmente, que é o seguinte pensamento: ganhar dinheiro é ruim, ser patrão é ser do mal, ser funcionário é ser do bem, e uma pessoa só consegue ganhar dinheiro arrancando o dinheiro dos outros. Uma pessoa só consegue ganhar dinheiro amassando os seus funcionários. Esse pensamento está por trás de nós ainda não termos conseguido vencer boa parte dos nossos problemas. Se a gente olha os Estados Unidos, com todos os seus problemas, mas é um país onde o empreendedorismo não é demonizado. É um país onde a iniciativa privada, onde a iniciativa individual é encorajada. É uma nação onde ser patrão não é ser do mal. É uma nação onde as pessoas são incentivadas a empreender. Talvez aí esteja a grande solução. E, além disso, né, a gente acaba percebendo que existe um discurso que vem junto com esse de ganhar dinheiro é ruim, todo mundo só ganha dinheiro arrancando dinheiro dos outros, ou ninguém consegue ficar rico a não ser amassando os menos favorecidos. Isso envolve também uma ideia de que cortar gastos públicos é ruim, enxugar as contas públicas é ruim, né? Cuidar das contas significa desprestigiar o social. Esse é um dos pensamentos que está por trás, entranhado aí na mente das pessoas e que é incentivado recorrentemente nas mais diversas universidades. Inclusive, eu tenho alguns livros aqui para indicar para vocês exatamente sobre essa questão de mindset, de mentalidade. Tem esse livro aqui do Ace Bowers, que é o Mindset, de faxineiro a milionário em 5 anos. Entendeu? Esse cara foi incentivado a pensar mais, a pensar além, né? Em vez de estar no lado de cá, de profissional pago, tá do lado de lá do empregador, tá? Esse livro tá com 60% de desconto. Separei mais dois aqui, ó. A transformação total do seu dinheiro, um plano eficaz para alcançar o bem-estar financeiro, 70% de desconto. E esse aqui, Empreendedorismo Transformador, como Walt Disney, Steve Jobs e outros inovadores alcançaram o sucesso, também com 70% de desconto.
Segundo link aqui embaixo você adquire os livros. Esses são os livros que nós estudamos no Manual de Sobrevivência 2023, que é onde eu ensino educação financeira, onde eu ensino sobre a realidade dos jogos de poder e onde eu ensino você a entender o cenário espiritual do final dos tempos e como ele está nos influenciando. Primeiro link aqui embaixo para participar do curso, segundo link aqui embaixo para adquirir os livros, desconto de 70% por tempo limitado. Nesse vídeo, então, eu quero, aqui com a ajuda de um especialista, né, que é o Mansueto Almeida, que foi secretário do Tesouro, secretário também lá do Ministério da Fazenda, o Mansueto Almeida, ainda em novembro do ano passado, ele publicou um artigo muito interessante chamado Cuidar das Contas é Cuidar das Pessoas, para mostrar para a gente que, ao contrário do que muitos dizem, né, de que reduzir gastos públicos e fazer a máquina pública ser superavitária, isso aí é abandonar o social, ele defende que é exatamente o contrário, e aqui eu quero compartilhar um pouco com vocês dessa opinião dele. Ele vai dizer no artigo que em 2020, ano da crise sanitária, nós tivemos um déficit primário no setor público de 700 bilhões de reais. Isso corresponde a 10% do nosso PIB, que é o Produto Interno Bruto, né? Lembrando que o PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país durante o ano. Por isso, por esse déficit aí primário de 700 bilhões de reais, que compõe 10% do PIB, esperavam resultados muito negativos para os anos seguintes, 2021 e 2022. Mas isso não aconteceu. E ele diz que isso não aconteceu porque houve uma recuperação da arrecadação, graças a uma combinação de vários fatores: aumento do preço das commodities, a inflação, né, os preços mais altos fez o governo arrecadar mais, crescimento real do PIB, né, mas também controle da despesa com pessoal, né, com funcionalismo público. Isso nos levou, ao contrário do que a maioria havia previsto, a 2 anos consecutivos de superávit primário, 2021, 2022, e neste ano, diz ele no artigo que está se referindo ao ano passado, primeiro resultado positivo para o governo central desde 2013, ou seja, quase da última década. Agora, né, depois disso, a maioria dos economistas começou a projetar a volta de déficit primário para o governo central a partir desse ano. Só que isso pode ser evitado, né? Só que para evitar tem que enxugar os gastos. Aí ele vai dizer que não, mas não pode enxugar os gastos, senão vai deixar de investir no social e na questão sanitária. Só que ele fala que se você encontra as fontes de recurso para fazer isso, você consegue cortar os gastos e contornar todos esses problemas, né? Ele vai citar, por exemplo, né, a redução do IPI para produtos industriais, a redução para zero dos impostos federais sobre combustíveis. Ele vai dizer o quê? Isso não prejudicou as contas de 2022 porque o governo central teve mais de 1% do PIB de receita extraordinária com dividendos e com a privatização da Eletrobras, ou seja, o setor público enxugando a máquina, sobrando dinheiro para poder cortar gastos, né? Então, a grande questão é que pessoas falam, não, mas isso aí é duro demais, a população não vai entender, corte de gastos e por aí vai. Ele diz que a falta de um ajuste das contas, né, seguindo a ideia de que cuidar das contas públicas é cuidar das pessoas, o Mansueto vai defender nesse artigo que a falta de um ajuste das contas vai manter a taxa de juros, a taxa Selic, alta por muito mais tempo. Isso esmaga a pequena empresa, que não consegue contrair os seus empréstimos e fazer as suas projeções, e acaba esmagando o cidadão também, que já está endividado. Se o cara está endividado pagando juros, se os juros aumentam, a dívida dele fica muito maior. E além disso, mantém a inflação alta, que vai corroendo o poder de compra do brasileiro mais simples. Ou seja, se você cuida das contas, você acaba na prática reduzindo os juros. Isso faz com que as empresas fiquem com mais oxigênio para conseguir atuar. O cidadão que está endividado com juros menores, ele consegue pagar essa dívida com mais facilidade e a inflação tende a ter um controle e assim não corroendo o poder de compra da população menos favorecida, tá? Então, essa é a mentalidade que traz a grande mudança. É essa mentalidade que torna um país como os Estados Unidos o país mais avançado do mundo e, por um lado,
torna o Brasil aquela superpotência em potencial. Aquele país que tem tudo para ser uma superpotência, mas não chega lá. E você? O que você achou desse raciocínio? Você tinha essa ideia? Você tinha esse pensamento? O que você achou? Deixe seus comentários aqui embaixo. E fica o convite para você vir estar conosco. Primeiro link aqui embaixo no Manual de Sobrevivência 2023. E no segundo link, adquirir o seu desconto. Aproveite. Links promoção por tempo limitado. Link aqui embaixo. Forte abraço. Fique com Deus. Examine todas as coisas que tem que amar. Valeu!